Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor fale conosco agora. Esse é o momento que nós fazemos esse silêncio. O teu povo se cala para te ouvir. Que eles compreendam a tua palavra, que eles consigam não só entender, mas também praticar. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé com essa palavra e nos abençoar para a glória do teu nome. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Deixe a sua Bíblia aberta e olhe para mim agora para você entender o que nós vamos falar. Por que todas as segundas-feiras nós, depois que clamamos, que oramos, nós pedimos para vocês sentarem, ficarem em silêncio e prestarem atenção na palavra? Por quê? Porque a fé, ela vem de ouvir. Se você ler Romanos 10, no versículo 17, pode colocar na tela, deixa a sua Bíblia aberta em Marcos, mas leia comigo, o que é que diz aí? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Olha para mim agora para você entender. Se você é uma pessoa que só fica escutando besteiras, se você é uma pessoa que só fica escutando o que não presta, você não vai ter fé. Quando você precisar da fé, você não vai ter fé. Eu tenho muito cuidado com o que eu ouço e com quem eu ando. A fé não importa se ela é pequena ou se ela é grande. O Senhor Jesus disse que ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Se não tiver misturada, você pode transportar montes e alcançar grandes vitórias. A Bíblia fala de uma mulher que tinha uma fé grande. Ela tinha uma filha com problema espiritual, e ela foi até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: grande é a tua fé, você pode ir embora, porque a sua filha está curada. Depois você lê em Mateus 15, 28, o que Jesus disse para ela. Pode colocar na tela aí. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nesse caso ele falou que a fé dela era grande, mas ele não exige uma fé grande. E conforme você vai ouvindo a palavra de Deus, sua fé vai crescendo, e conforme você vai enfrentando lutas, dificuldades, vai aumentando a sua confiança, vai aumentando a sua segurança, e você vai crescendo em fé. Agora entenda, por favor, grande ou pequena, ela não pode ter mistura. Por isso que você não pode se misturar com quem não deve. Tudo que é puro tem mais valor. Quando você vai comprar alguma coisa, se for puro, tem um valor. Se for misturado, tem outro valor, um valor menor. Eu não me misturo com pessoas que não são da fé, porque a minha fé tem valor, e eu não quero perder essa fé. Eu nunca vi você pegar uma fruta podre e colocar junto de outras podres, e ela sarar as frutas. Se você fizer isso e der certo, você me avisa, porque eu nunca consegui. Então eu cuido da minha fé para eu não apodrecer. No livro de Jó 34 ensina, olha só, 34:3, porque o ouvido prova o quê? As palavras, como o paladar experimenta a comida. Várias vezes já aconteceu comigo de eu colocar uma comida na boca e o gosto não está bom, e eu colocar para fora antes de engolir. Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque você tem um paladar para provar. Se tem algum gostinho ruim, se tem alguma coisinha ali que você viu que está azeda, acabou, você joga fora. Assim tem que ser os seus ouvidos, apurados, para que você possa manter a sua fé sadia, uma fé de qualidade. Quando eu falei que você deve vir quarta-feira, porque nós estamos ensinando você a ter fé
para guardar sua fé, você ter fé para proteger sua fé, você ter fé para mantê-la até o fim. Quando você entende que Deus quer que venhamos andar pela fé, e você cuida da sua fé, e ela não fica misturada, então você vence suas lutas. Tudo que você for fazer com fé dá certo. Depois você lê Tiago 5,15, você vai ver que quando fala da oração, ele diz que a oração da fé, ela cura o enfermo. E se na hora da oração da fé tiver cometido algum pecado, seria perdoado. Então não adianta você orar agora, está com fé agora, e daqui a pouco está duvidando da sua oração. Você vem buscar Deus, e daqui a pouco você está com medo da situação. Você tem que manter sua fé. Se você quer vencer, você tem que manter sua fé. Deus vai pedir coisas para você, que se você não estiver na fé, você não vai ter coragem para começar. Porque Deus vai pedir coisas que você não tem condições, que você não tem recursos, coisas que você vai começar sem dinheiro, mas você vai conseguir começar e vai terminar, porque Deus vai te ajudar, e a sua fé vai te ajudar a startar, a tua fé vai te ajudar a começar. E para muitas pessoas é loucura, mas você vai começar e vai terminar. Tem gente aqui que construiu coisas que ela não tinha recursos, ela começou na fé, pensou que ia gastar uma quantia e foi muito maior, e ela conseguiu porque Deus ajudou, porque ela foi na fé. Tudo que você faz na fé dá certo, tudo que você faz na dúvida dá errado. O diabo luta para roubar a nossa fé, ele não quer te ver com fé, porque quando você está com fé é diferente, você não perde para o mal, você não desanima. Deus, escute isso por favor, Deus, Ele nos criou diferente das outras coisas que Ele criou. Quando eu vejo um ser humano entregue aos vícios, quando eu vejo um ser humano entregue aos problemas, na rua, no crack, dominado pelas drogas, eu fico com raiva do diabo. Por quê? Porque Deus não criou o ser humano para sofrer. Deus criou o ser humano, imagem e semelhança dele. Você vê uma aranha subindo na parede e fala assim: meu Deus, eu não sei subir parede. Você vê um golfinho na água e fala: eu não nado como golfinho. Mas eu digo assim, ó, eles não foram criados como eu fui criado, a imagem e semelhança de Deus. É muito grande isso. Se você entender que Deus te criou não para ser derrotado, fracassado, mais um, Ele te criou imagem e semelhança dEle, para você glorificar Ele. E Ele não deixou você saber, nem eu, nada sobre o amanhã. Ele quis assim, para que venhamos viver todos os dias na dependência dEle. E a fé não deixa nós ficarmos ansiosos, preocupados, em desespero, sem dormir, sem ter paz. A fé nos equilibra. Quando você está com uma dificuldadezinha para dormir, logo você faz uma oração e pega no sono. Quando a ansiedade quer dominar, você logo parte para a fé e fala: eu tenho certeza que vai dar certo. E você consegue se manter por causa da sua fé. Se você não cuidar da sua fé, você vai afundar, você vai se arrebentar, porque a vida está na fé. O meu justo viverá pela fé. Tem fé, então tem vida. Não tem fé, então não tem vida. Então tem muitas pessoas que ainda não descobriram o poder da fé. Por isso que elas se tornam escravas dos vícios, dos remédios, e elas ficam mal. Na fé, Deus vai te pedir coisas para fazer coisas que não tem lógica, que não tem sentido. Lembra quando Ele falou para Pedro: volte ao mar e lance as redes? Lembra disso? E Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu entendo de pesca, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Parecia que não tinha sentido, mas deu certo? Deu. Por quê? Porque tem horas na nossa vida que você não vai vencer com a sua experiência, com a sua sabedoria, com lógica. Você vai sem lógica,
você vai sem condições, você vai na loucura da fé. Você acha que a Igreja Universal chegou onde chegou como? Foi loucura. Construir esse templo aqui foi loucura. Não tinha dinheiro para isso, não tinha 1 bilhão na conta para construir esse templo. Mas o bispo começou na fé, uma fé louca. O bispo para e pensa assim: meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Foi fé mesmo, foi fé, e deu certo. Porque na fé sempre dá certo. Na fé você faz coisas loucas. Tem momentos na fé que você tem que ser louco, que você não consulta ninguém, que você não espera a opinião de ninguém, que todo mundo diz que vai dar errado e você fala vai dar certo. Na fé é uma loucura, mas você consegue o que quer. Você chega onde tem que chegar. Tem momentos que a fé tem que ser surda para tudo e para todos, e você prevalece. Está compreendendo, sim ou não? Por isso que eu prego para você, porque ela vem do ouvir a palavra, e quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais vai fortalecendo a sua fé. E lá fora, quando vierem os desafios, quando vierem as guerras, você tem a fé para te manter de pé e te levar a vencer suas lutas. Você não vai desequilibrar, você não vai ficar com medo, você não vai ficar ansioso. O que é que vai ser amanhã? O que é que vai ser depois de amanhã? E agora? Agora é com Deus, como até aqui foi com Deus. Tem gente aqui, se não fosse a fé, ela estaria morta. Se não fosse a fé, ela não tinha conseguido se levantar, porque ela perdeu tudo e a fé levantou ela. Quando Jacó saiu de casa, ele saiu sem nada, mas com a fé ele se tornou mais rico do que o tio dele. Quando José foi vendido escravo, ele não levou nada, mas ele estava com a fé dentro dele. Então teve cadeia, teve perseguições, teve injustiças, mas a fé dele sustentou ele até Deus fazer coisas grandes. A fé. Você pode não ter nada, mas se você tem fé, você tem tudo. Mas se você está sem fé, você não tem nada. Você está perdido. A vida está na fé. Olha o que diz aqui Marcos 4,35. Posso ler? Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Quem foi que disse? Jesus. Eu gosto disso, ó. Eu gosto de ter a minha Bíblia com tudo que Jesus falou em vermelho. Eu dou muita atenção no que Jesus falou. Tem muita coisa em cada palavra que Jesus falou. Ele disse, ó: passemos para o outro lado. Tudo que começa na palavra de Deus termina bem. Tudo. Agora, quando começa com a palavra do mal, com a dúvida, com medo, termina mal. Diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Jesus pega os discípulos, diz assim para eles: nós vamos agora passar para o outro lado. Eles entram no barco e no meio do caminho surge um temporal. Sempre vai ter temporais na nossa vida. Sempre vão ter coisas acontecendo do nada. Só que aprenda uma coisa: temporal dura um tempo, não dura todo o tempo. Da última vez que eu estive agora fazendo uma viagem para lançar a pedra fundamental numa catedral lá na Bahia, no bairro do Uruguai, na hora que eu cheguei no aeroporto, desabou uma tempestade. E falaram assim: olha, o voo vai atrasar 1 hora por causa da tempestade, mas daqui a pouco ela passa e nós vamos voar. A tempestade passou e nós fomos embora. E eu entendo que na vida é assim. Nenhuma tempestade dura a vida inteira. Ela dura um tempo, ela pode durar 2 tempos. Tem tempestades que demoram mais um pouco, mas uma hora ela passa e você vai seguir. Aprenda, por favor, que na hora das tempestades não é para você se encher de dúvida, de medo e se esvaziar da palavra de Deus. Na hora da tempestade, se encha da palavra, que você vai passar pela tempestade e vai chegar onde você quer.
A tempestade surgiu e a água começou a encher o barco. Olha o que diz aqui, ó. Parei no versículo 38. E ele estava onde? Onde é que ele estava? Fazendo o quê? Dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O que é que ele disse? Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve o quê? Uma grande bonança. Olha aqui para mim, para você entender. Jesus estava dormindo. Os discípulos entraram em desespero. Vai afundar. Já viu aquela pessoa que fica sempre pensando no pior? Vai afundar, o barco vai virar, não vai dar. E tem gente que do lado de fora a coisa está feia para ela. Está parecendo que não vai dar mesmo. Mas a fé dela, dentro dela, não vai dar. E todo dia, por causa da fé, ela enfrenta, está dando até aqui. Do lado de fora está feio, mas do lado de dentro está bonito. E a fé dela diz: daqui a pouco eu vou mudar do lado de fora. Confie, creia, vá em frente, siga em frente. Quando a pessoa tem esse entendimento da fé, e ela tem essa fé para esperar, fé para confiar, fé para sobreviver em momentos difíceis, fé para dizer não. Tem gente que a fé dela ensinou a ela que é para ela dizer não, porque ela já perdeu muito por não saber dizer não. Mas tem gente que demorou muito para aprender e não aprendeu até hoje. Vai gostar de sofrer assim longe. Tem gente que demorou para aprender, mas aprendeu. Mas tem gente que até hoje não aprendeu. Quando você tem uma fé na palavra de Deus, ela pensa, ela te guia, ela te dá força. Jesus, quando foi despertado, ele levantou e disse: aquieta-te. Repreendeu o vento, repreendeu o mar e veio a bonança. Você tem que aprender a repreender o mal. Ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar pensando no pior, porque nós estamos no jejum de quê? Já esqueceu já? Já voltou a reclamar já? Já voltou para o seu viciozinho já? Está com a boquinha mais caladinha, fechadinha? Nós estamos no jejum de Zacarias, e quando passar o jejum, nós vamos continuar na fé de não reclamar, na fé de confessar vitórias, na fé. Quando você está na fé, só sai vitória de você, só sai força de você. Mas quando você não está na fé, é guerra. Te aturar é guerra, nem você aguenta. Tem momentos que nem você se aguenta. Aí olha o que Jesus falou, versículo 40, o que é que diz aí? E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? O que é que Jesus cobrou aí? Fé. Jesus cobrou fé. Será que não é isso que está faltando em você? Fé, certeza, para aguentar essa luta, essa guerra que você está vivendo. Certeza que Deus vai responder suas orações, que Deus vai honrar sua fé, que Deus vai fazer você colher fruto de tudo que você está plantando. Será que não é isso que está faltando? Jesus disse: como é que você não tem fé? Cadê a fé? Agora a fé sumiu. Tinha fé até antes da tempestade, agora no temporal não tem mais fé. Agora está com medo do barco virar, de não dar conta. Esqueceram quem está aqui no barco com vocês? Tinha um ali no barco que teve fé para repreender vento, que teve fé para repreender o mar. Esse é o ódio do mal. Quando numa empresa tem um funcionário de fé, um gerente de fé, uma pessoa de fé. Eu já vi funcionários de fé que trouxeram o patrão para essa corrente, porque no momento que a coisa estava turbulenta, todo mundo em desespero, todo mundo pensando pior, foi aquela pessoa de fé que estava na empresa, que acalmava todo mundo. Vai dar certo, Deus é com a gente, vamos buscar Deus, porque quando tem uma pessoa de Deus, de fé, o diabo não consegue afundar. Ele tenta, ele luta, é uma pressão, é um leão todo dia que tem que matar, é um zoológico, mas a pessoa está ali com fé. Ela está com fé para ela e às vezes até para ajudar outras pessoas que estão sem fé. O mal odeia quando numa casa tem uma pessoa de fé. Ele odeia quando numa empresa tem uma pessoa de fé.
seja o funcionário, seja o patrão, seja o supervisor, seja o gerente, porque quando tem uma pessoa de fé, tem uma pessoa ali orando com fé, determinando com fé. Olha o que disse aqui, ó. Olha o que aconteceu no versículo 41. E sentiram um grande o quê? Temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Não é legal quando as pessoas chegam e dizem assim: pô, que mulher é essa, rapaz? Que homem é esse? O couro está comendo, essa pessoa está aguentando. Essa pessoa está parecendo que não está enfrentando um problema. Que mulher é essa? Que homem é esse? Que guerra é essa que essa pessoa está enfrentando? E ela está de pé. Que pessoa é essa? As pessoas veem uma diferença em você por causa da sua fé. Sua fé é sua força. Perdeu ela, você vai ser engolido, meu caro, porque a vida aqui é uma guerra. Jesus disse que no mundo tereis o quê? Aflições, e não são poucas não. Acaba uma, vem outra. Acaba um problema, surge outro maior. Acaba uma guerra, vem outra maior. Mas com a fé nós vamos vencer. Fique em pé e diga: nós vamos vencer. Quando você está na fé, você vence. Você pode não vencer hoje. Você tem essa fé, ó. O que não foi hoje vai ser amanhã. O que não aconteceu ainda vai acontecer. Você espera. Ó, você tem fé. Tem momentos que você tem que ter fé até para se fingir de morto. Parece que você está morto, só para você não morrer, né? Está quietinho, mas daqui a pouco você vai arrebentar. A fé é muito forte. Quando eu falo da fé, me anima. Quando eu falo da fé, me encoraja. Quando eu falo da fé, me fortalece. Porque eu falo do que eu vivo, do que eu creio. Eu creio no poder da fé. Eu vi hoje uma médica confessar. Uma médica confessou hoje que ela ia assinar o óbito da criança. E entrou a mãe e a avó da criança. Quem viu? Ela disse que a mãe pegou a criança no colo pela última vez, e a avó disse assim: não assina o óbito ainda não, deixa eu fazer uma oração. E a avó foi lá e fez uma oração de fé, e a criança voltou a viver. E a médica disse que todo mundo se emocionou e gravou um vídeo, um médico para falar de milagres. Ela colocou a cara e falou assim: ó, a criança voltou à vida pela oração da avó. Você sabe o que é isso? Fé no momento feio. Fé para trazer vida no momento de morte. Fé. Você vai trabalhar amanhã com o quê? Com fé. Você vai sair daqui com o quê? Com fé. Você vai ter que manter a sua fé. Ela não é de todos. Ela não é de todos. Mas Deus te deu ela. Você já pensou o que seria de nós sem a fé? Onde é que você estaria agora se não fosse a fé? E as pessoas ficam: você é maluco, você é louco, vai ficar nessa igreja, e isso, e mais aquilo, e 10 da noite, 1h10. Não importa, é minha fé. Creio que vale a pena eu ir lá, creio, durmo menos, eu me esforço mais, amanhã eu vou trabalhar, durmo um período mais curto, mas eu vou com fé. Alimenta a minha fé, fortalece a minha fé. Aqui é um ambiente de quê? De fé.